Corpo de Bombeiro e Ministério Público fazem vistoria em São Januário. Verratti dá entrevista e fala da sua trajetória no Vasco. Marlon é cortado da seleção sub-23 e volta para o Rio. Essas e outras notícias agora no BFC, o seu canal de notícias do Vasco. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adailton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no Bolorento Futebol Clube, o BFC, o seu canal de notícias do Vasco. E hoje vamos começar o nosso giro de notícias falando que a moleza acabou. Voltaram ontem, ficaram ali na maciota, fazendo treininho na academia, alguns levaram seus filhos, então estava meio que tirando a nhaca do corpo do grande período que eles tiveram de inatividade, mas hoje o bicho pegou. Sobre um sol escaldante que estava fazendo no Rio de Janeiro, o Vasco voltou a treinar forte lá no CT Moacir Barbosa para já fazer a sua preparação para o jogo do próximo sábado, às 16 horas, no estádio Newton Santos, contra o Fluminense. Então o Vasco vai aí se preparando para pegar esse clássico importante, jogo fundamental para as nossas pretensões, e o Vasco vem se preparando forte. Hoje tivemos também uma novidade, teve a vistoria do bombeiro junto com o MP lá em São Januário. Quem trouxe essa notícia foi o Emerson Rocha, a quem eu agradeço, e ele disse o seguinte: foram feitos lá a vistoria, vou mostrar para vocês aqui as imagens que vão... o Bombeiro do Ministério Público realizaram a vistoria em São Januário, e aí, o que acontece? Nessa sexta-feira, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro uniram esforços em uma vistoria conjunta que ocorreu na manhã dessa sexta-feira nas instalações de São Januário, o estádio do Clube de Regatas Vasco da Gama. O objetivo da ação foi avaliar as condições dos dispositivos de segurança contra incêndio e pânico presentes no local. Os resultados detalhados da vistoria serão compilados em um relatório técnico que estará disponível ao público ao longo da próxima semana. Essa análise minuciosa é parte de um esforço contínuo para garantir que as instalações esportivas do Rio de Janeiro atendam os mais altos padrões de segurança, assegurando o bem-estar de todos os frequentadores de São Januário. A vistoria contou com a presença do representante do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e do Clube de Regatas Vasco da Gama, que acompanharam de perto o processo de inspeção da corporação nas instalações do local. Essa iniciativa foi uma resposta ao pedido formal do Ministério Público ao Corpo de Bombeiros, ressaltando a importância da segurança em locais de grande aglomeração de pessoas. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público permanecem comprometidos em colaborar para manter a segurança e a integridade das instalações esportivas do Estado, trabalhando em conjunto para identificar e resolver quaisquer questão que possa comprometer a segurança do público e dos atletas. Então, nós tivemos essa vistoria ao longo do dia de hoje, então isso faz parte aí desse primeiro ponto, que é passar pela vistoria, e aí a semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar com o TAC sendo assinado. Hoje, Verratti deu uma entrevista para a Vasco TV, onde ele, entre outras coisas, falou do seu início, de como ele foi recepcionado dentro do Vasco da Gama, falou da importância da torcida, falou da importância dos companheiros, falou da estrutura que o Vasco montou para recebê-lo, o que para ele foi muito importante, porque ele já está com a sua família. Inclusive, ontem ele postou uma foto do seu cachorrinho, que era o último integrante da família, que não tinha chegado ainda da Argentina, chegou ontem, então a família está completa. Ontem ele levou o Vitório, nós mostramos aqui, ele levou o Vitório lá no gramado do CT Moacir Barbosa para dar uns chutes a gol. Então, o Verratti está muito bem ambientado. Então, se você quiser, vai lá na Vasco TV, assiste a entrevista do Verratti, que está muito legal, e é muito legal saber que o nosso centroavante está se sentindo em casa, está se sentindo bem. Isso é importante para o desenvolvimento do trabalho que ele vai ter para levar o time a manutenção do time na primeira divisão. Então, força, Verratti, estamos com você, e agora com a família por perto, com tudo estabelecido, tenho certeza que o seu futebol vai voar. Bom, quem está se aposentando é o nosso querido Coutinho. Bom, não chega a ser uma aposentadoria, mas o cara está indo para o Catar.
O Al Duai do Catar anuncia a contratação do brasileiro Felipe Coutinho, de 31 anos, vai jogar lá com a camisa número 9. Mas o cara, aos 31, indo para o Catar, não está nem indo para a Arábia, que é onde está indo a maioria dos grandes jogadores da Europa, né? Ele está indo para o Catar. É um outro campeonato, é uma outra estrutura. Obviamente, está indo para lá para ganhar muito dinheiro, vai garantir a sua aposentadoria com certeza. Mas eu acredito que está muito jovem, ele ainda tinha muita lenha para queimar, principalmente ainda na Europa. Não necessariamente voltar para o Vasco agora, eu acho que voltar para o Vasco seria muito difícil, porque ele tinha mercado na Europa. É certo que o futebol do Felipe Coutinho já vem caindo já há um tempo, mas ir para o Catar, num momento como esse, eu acho que é um pouquinho precipitado. Mas ele sabe o que está fazendo com a carreira dele, obviamente aí ele está abrindo mão de todas as outras coisas, seleção brasileira, de repente jogar num grande clube da Europa e conquistar um grande campeonato como uma Champions. Então ele está abrindo mão de tudo isso para garantir a sua aposentadoria. Talvez ele esteja certo, talvez eu esteja aqui fazendo dando uma opinião que não seja favorável a todos vocês, porque está envolvendo aí provavelmente muita grana, mas eu gostaria de ver o Felipe Coutinho ainda jogando num grande time europeu. Eu acho que ele tem lenha para queimar lá, mas foi uma opção dele. Boa sorte ao nosso cria. E o samba desafinou. A União Cruz Maltina fez um comunicado oficial informando que o enredo de 2024 não será mais o do ex-governador Sérgio Cabral, e sim ela vai homenagear São Januário, vai contar a história do nosso estádio. Segundo o comunicado oficial, isso foi um pedido do próprio governador. Então, vamos acreditar que isso tenha sido verdade, porque na grande verdade eu acho que ficou uma coisa pesada, uma polêmica forte, porque foi feita uma homenagem ao ex-governador que sabemos que teve problemas com a justiça, e aí foi uma saída honrosa de todos ficarem mais tranquilos, apaziguar os ânimos, e aí assim agora a União Cruz Maltina, que deve estar mudando de nome, parece que vai mudar para um nome com alguma coisa alusiva à Força Jovem, e vai entrar no enredo de 2024 falando de São Januário. Então, pelo menos agora, não vamos ter o enredo do ex-governador. Então, sigamos em frente, boa sorte à União Cruz Maltina. E quem quebrou feio o nariz, quebrou a cara literalmente, foi o Marlin. Com uma fratura no nariz, Marlon Gomes é cortado da seleção sub-23. Mais uma vez, quem lembra, Marlon foi lá para o Sul-Americano sub-23, ficou um mês parado depois que se contundiu. Realmente, a amarelinha não tem feito bem para o Marlon. Toda vez que ele vai para lá, pelo menos nas últimas convocações, ele volta contundido. Menos mal, porque hoje em dia, com uma máscarazinha, se for preciso, se Ramon quiser usá-lo, pode usar, de repente, no jogo com o Fluminense. Não sei a gravidade da fratura do nariz, mas, em geral, com uma máscara resolve. Agora, o problema é que o Marlon jogou muito bem contra o Bahia, já tinha uma dúvida na cabeça dos vascaínos se valia a pena manter o Praxedes ou entrar com o Marlon, e aí o Marlon volta da maneira que voltou. Então, é muito chato. Esperamos que no jogo de hoje, entre Chile e Uruguai, nada aconteça com o Puma, nem com o Medel, porque o Marlinho já botou as cuecas na mala e já está embarcando para o Rio para se reapresentar ao Vasco, e espero que em condições de jogo para domingo. Então, vamos torcer por uma breve recuperação do nosso querido Marlon. E hoje teve goleada sim do Sub-20. Sub-20 goleou o Maricá por 7-0, depois de ter perdido de 4 para o Fluminense na Copa do Brasil. Dessa vez ele se classificou para as quartas de final da Copa Rio OPG. Foram com gols de JP 2 de Raí, 1 de Julião, 1 de Rayan e 1 de Léo Jacó. Então, 7-0 em cima do Maricá, obviamente que é um adversário mais fraco, mas são nesses momentos que a gente tem que pegar os adversários e chapuletar. Não podemos dar mole. E aí foi o que o Vasco fez, meteu um 7-0 no Maricá, 7 golzinhos na cachola. Bom, galera, essas foram as notícias de hoje, mas eu vou deixar agora no final. Antes, vou pedir para vocês, mais uma vez, para se inscrever no canal, deixar o like, deixar comentário, mas eu queria deixar para vocês, no final, um vídeo do Dé Aranha, onde o Dé vai contar uma história muito legal que mostra a grandiosidade do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, vale muito a pena você assistir. É um pouquinho mais de 1 minuto e meio, uma história super legal do Dé. Eu volto com vocês amanhã,
no nosso habitual vídeo. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência e fique com esse vídeo do Dé Aranha. O Vasco é grande demais, cara. Eu tenho uma história para contar de Manaus. Fizemos o jogo amistoso, voltamos pro hotel. Aí o garçom chega para mim e diz assim: seu Dé, podia pedir um favor ao senhor? Eu falei: claro, meu filho, pode sim. É que tem um senhor ali, sentado na praça, com um garoto, e ele andou 2 dias de barco para chegar aqui com o filho dele, para ver se ele consegue uma lembrança de alguém aqui. O senhor está aqui na praça? Ele falou assim: não, eu cheguei, nós viajamos 2 dias de barco para chegar aqui e infelizmente eu não tenho condições de ir para lugar nenhum, não sei o que. Eu falei: o senhor já comeu alguma coisa? Ele: não. Eu falei: o senhor espera aqui. Aí eu fui falar com o presidente do Vasco, Agastino. Ele pegou o garoto e o coisa, hospedou no hotel. Primeira coisa, o pai e o garoto foram comer alguma coisa. O pai e o garoto ficaram com a gente até o domingo, no jogo. O garoto entrou no campo comigo. Meu amigo, isso não tem preço, cara. Foi uma alegria que eu tive na minha vida como jogador de futebol, foi essa. Uns 20 anos depois, eu recebo uma visita. E aí, sabe quem era esse senhor? O filho, aquele garoto. Que coisa, cara. Zeca, é emocionante demais, Zeca. Dá vontade até de chorar. O menino vira para mim: você nem vai lembrar de mim. Você lembra disso, disso, disso? O meu pai faleceu e ele me pediu para vir aqui para dizer para você que nunca te esqueceu e que orava, e eu também oro por você todos os dias da minha vida. Essa, para mim, foi a maior vitória que eu tive na minha vida vestindo a camisa do Vasco, cara. Isso demonstra quanto que o Vasco é grande. Cara, andou 2 dias de barco. Olha que amor, cara. Esse é o Vasco que eu conheço, esse é o Vasco que eu amo, e de milhões e milhões de torcedores. Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.